E, por fim, eu vou marcar aqui o cantinho do sorriso dele, tá? Porque é uma parte que tá bem evidente ali na imagem de referência. E eu já tirei aqui a medida na foto de que esse cantinho aqui, ó, da boca, do sorriso dele, está na metade do caminho para o final dessa sombra desse queixo, tá? Então eu cheguei nessas medidas, medindo assim mesmo, como vocês estão vendo lá na foto, tá? Buscando os referenciais de tamanho, comparando, né? Referenciais de tamanho de outras partes do rosto dele. E aí eu chego nessa medida de metade, tá? Então, isso é mais ou menos aqui, ó. Ops. Já uma coisa que eu já até poderia ter feito, mas vou fazer agora, é trocar o tamanho do pincel por um menor, tá, gente? Porque eu tô sentindo que aquele grande já tá começando a me atrapalhar. Como vocês podem ver aqui, borrando tudo. Então eu já vou fazer a correção. Para fazer essa marcaçãozinha aqui. E vou conferir se tá tudo certo, e tá tudo certo sim, tá? Aqui, né, agora eu fiz essa marcação porque eu acho que ela é relevante. Eu não vou fazer a outra marcação do outro lado. Por quê, gente? Porque a imagem de referência, tá? Ela está, ela tem uma boa quantidade de sombra, especialmente nessa lateral aqui do rosto dele, tá? Ela tem alguns recortes agora, e como eu já delimitei a parte casca, que é os limites do tamanho dessa cabeça, o tamanho, a largura, o comprimento, eu já delimitei que ponto da minha tela principal a cabeça vai ficar. Depois eu já achei dentro dessa cabeça os planos principais, os pontos que dividem os principais planos, que são a base da sobrancelha, a base do nariz e o meio da boca, tá? E a base da boca também. Eu já sei aqui exatamente onde vai ficar essa boca, tá? Aproximadamente. Onde ela começa, onde ela termina. E o óculos, que aqui é um elemento principal. Feito isso, eu vou para a próxima etapa, que é a separação de luz e de sombra, tá? Então agora, a partir de agora, eu entro numa etapa onde eu vou olhar para os recortes de luz e de sombra. Para aqueles desenhos que a luz faz, perdão, para aqueles desenhos que a sombra faz diante da luz e que dão recortes, dão formas bem marcadas, tá? E que deixam essa imagem bem marcante. Então, observando essas formas de luz e de sombra, tá? Ainda olhando para ângulos e formas, eu começo a mapeá-las aqui, tá? Vou fazer com a tinta até um pouco mais aguada. Então, eu começo aqui a fazer esse mapeamento das sombras, tá? Que aqui no caso eu vou começar por essa sombra projetada aqui, perto do nariz dele, tá? Que é o óculos, a sombra do óculos.
Isso, defini melhor o óculos. Agora vou aqui começar esta sombra. Sim, aqui eu começo a ter uma sensação de que talvez o ângulo da boca seja um pouquinho mais para cima, tá? Então eu vou deixar isso aqui meio que anotado para referência. E mais para frente eu vou ajustando, porque eu sempre volto e faço ajustes de construção também, de proporção, tá? Então não há problema. Ok. Então eu vou fazendo essas marcações que elas estão muito bem definidas na imagem de referência, porque isso me adianta muito em termos de corpo, de profundidade para minha obra, tá? Eu não fico só presa nas ideias de onde está a boca, onde está o nariz, né? Onde está o óculos, o olho. Eu olho também, observo ângulos e formas e luz e sombra. Isso é muito importante, tá? Então aqui tem um recorte bem legal, um pontinho de luz aqui nesse músculo do lábio dele. E logo em seguida começa a sombra do próprio lábio superior, tá? Essa sombra, eu vou procurar agora novamente, né? Rastros, continuo olhando para luz e sombra, tá? Então eu vejo que essa sombra, ela domina o boa parte aqui, tirando a testa é pouca parte, mas nessa parte aqui de baixo do rosto dele, ela domina quase metade, tá? A luz ela prevalece na testa, prevalece no queixo, mas o lado direito aqui do rostinho dele, ele tá predominantemente, tá? Essa parte do meio com a sombra. Então eu vou anotar essa informação aqui, eu deixo ela registrada, tá? Porque isso também me facilita muito eu não perder todo o corpo e volume da minha pintura. Inclusive agora não, daqui a pouco quando eu for mapear os valores tonais. Então eu tô aqui por enquanto fazendo esses desenhos, tá? De luz e de sombra. E uma vez que eu mapeei, tá? Boa parte aqui, pelo menos dessas sombras, tá? O que que eu faço? Eu vou blocá-las, tá? Que é o que eu já tô fazendo aqui. Aqui tô fazendo com a tinta bem aguada, tá? Buscando a simplificação dessas formas e desses ângulos, tá? Isso vai me ajudar a cortar muitos caminhos. Então eu sigo observando ângulos e formas, separando luz de sombra com esses traços mais diretos possíveis, sabe? Quando a gente está começando, a gente tende a pegar muito no pincel para ficar aqui, ó, com esse movimento. E aqui o grande desafio é a pegada mais rudimentar para que você
simplifique, vá passando o seu pincel de forma mais direta, né, em traços maiores, tá? Vá perdendo esse medo e vá soltando a pincelada. Esse é o grande objetivo, tá, do treino. Que eu sigo marcando mais uma vez o óculos dele, para não perder de vista. E fazendo pequenos ajustezinhos de proporção sempre que eu sentir essa necessidade, tá? Lembrando sempre, sem ir tanto ainda para pequenos detalhes, tá? Percebam, eu não demarquei olho ainda, detalhes de boca, nada, detalhes de nariz, eu tô só indo no grosso de algumas formas, tá? Mantendo algumas informações aqui. Essa sombra toda que eu demarquei, ela segue muito bem marcada, presente em todo o pescoço dele, todo esse lado aqui, tá? Aqui é a parte que eu vou brincar mesmo, sentir aqui o pincel escorregando na tinta e por aí vai, tá? Aqui quem gosta de brincar ainda um pouco mais, a gente deixa, né, lá umas partes mais escorridas, tá? E um detalhezinho aqui que faltou. Eu vou fazer o desenho da luz e da sombra aqui nesse lado do óculos, que ficou realmente faltando. E por enquanto, tá? Tô fazendo... Opa! Deixar a tinta um pouco menos diluída, tá? E tô marcando realmente tudo aquilo que eu vejo como predominantemente escuridão, tá? Abro alguns feixes pequenos de luz, tá? Aonde eu realmente começo a ver essa luz. E sigo. E vou seguir agora para minha próxima etapa, tá? Eu tenho aqui agora mais ou menos demarcado. Ah, perdão. Mesmo que ela esteja bem clarinha, eu gosto de dar uma sinalizada em pontos essenciais da boca, tá?
Então aqui eu vejo mais ou menos onde essa boca termina. Só realmente uma breve informação para que eu não vá me perder com facilidade depois, tá? Então aqui eu tenho as informações básicas para ter uma proporção legal construída nesse rosto, tá? Depois eu vou ajustando mais, mas o objetivo dessa primeira etapa é realmente a casca com o mapeamento de luz e sombra, a proporção, base, a construção do elemento principal que eu estou pintando e a separação daquilo que é luz e daquilo que é sombra, tá? Feito essa parte, eu gosto muito de ir para o fundo da imagem. Eu gosto muito de buscar deixar esse fundo o mais resolvido possível, sabe? Por quê? Porque eu vou me aproximando da imagem principal, porque o fundo ele é algo que eu sinto uma complexidade, vejo que a maioria das pessoas sente também, principalmente quando para quem não gosta de um fundo chapado. Quem gosta de um fundo chapado, não tem essa questão de trazer muito abstrato para sua imagem, não se importa tanto com essa parte, mas eu gosto de deixar o fundo conectado com o elemento principal, sabe? Eu não gosto que ele fique destoando. Então, eu perco um tempinho observando, mapeando também alguns elementos de luz e sombra nesse fundo, tá? E eu também, já em seguida, já começo a acrescentar um pouquinho de cor e de valores tonais nesse fundo, tá bom? Um detalhe que eu não mencionei antes, essa obra ela é uma encomenda para uma seguidora que foi sorteada para um retrato. Ela gostou tanto que ela resolveu encomendar um para fazer conjunto com o marido, do marido, ela com o marido. Né? Então vão ser 2 quadros que ela vai colocar na casa dela. Tá? Então o que acontece? Eu vou pegar essa aqui que já tá pronta para que elas fiquem ornando. Tá? Não tem como fazer igual trabalho manual, artesanal. Nem acho que é o objetivo. Jamais fazer igual. Mas eu vou deixar ela aqui no meu campo de visão para que eu observe e registre no meu olhar algumas informações, tá? De cor, de luz. Na verdade, de luz não, perdão, luz eu sigo a imagem principal, mas algumas informações de cor e de efeitos desse abstrato que eu acabei explorando lá e eu vejo em que ponto eles cabem, eles vão nascer na minha linguagem da imagem que eu tô fazendo aqui. Então eu começo agora a mapear esse fundo, tá? Vou voltar para pro meu pincelão grandão, tá? Que eu tava aqui antes. No fundo, eu busco, sempre que possível, traços grandes, tá, gente? E observar também aqui o que eu vou querer preservar desse fundo, tá? Certo? Então, aqui eu tô satisfeita, eu gosto de algumas partes aqui meio que inacabada, sabe? Não vou mexer mais com esse tom, porque eu vou voltar depois, tá? E demarco no fundo dessa imagem de referência pequenos pontos de luz que eu observo lá, que são bem pequenos. O fundo aqui é bem diferente do fundo dela, da foto dela, então nunca vai ser nem parecido, mas eu vou demarcar aqui algumas informações de pequenas luzes. O fundo dele é bem escuro mesmo, então não tem tanto para tem tanto assim para inovar aqui nesse fundo dessa imagem, tá? Porque a imagem não permite. Aqui eu tenho uma luz bem interessante, tá? Então eu fiz a demarcação do fundo, tá? Demarcação base mesmo, tinta diluída, tá? Como vocês podem ver, sem muito sem nenhuma complexidade. Agora eu vou começar a acrescentar cores e valores tonais, tá? E começo pelo fundo. Vou começar pelo fundo, tá? Então aqui eu vou fazer uma misturinha aqui na minha paleta, tá? Peguei um pouquinho de sombra queimada, um pouquinho de azul ultramar.
Vou começar a acrescentar um pouquinho de azul de cor aqui para que não fique tão escuro, tá? Um pouquinho de branco para dar uma clareada. Então eu vou começar a acrescentar uns efeitos de cor. Nesse fundo, tá? Peguei um outro pincelão, tá? Só porque o outro já tava com marrom, se eu misturar aqui com azul vai neutralizar muito esse azul, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Um azul escuro mesmo, misturei azul cobalto, azul ultramar e sombra queimada. E começo a acrescentar um pouquinho dessa cor, sentindo, né, essa imagem. E aqui eu sigo respeitando, né, a construção que eu já fiz, tá? Gosto de deixar esses acidentes acontecerem, que não há problema, depois eu vou consertando, tá, gente? Onde eu quiser consertar. Porque a tinta tá bem diluída aqui. Então não há problema, tá bom? Vou começar também a demarcar um pouco desse cabelo dele, tá? Porque o cabelo dele, nessa parte aqui, sombra, principalmente, né, desse lado esquerdo. Desse lado aqui tem uma luz forte, mas aqui tem uma parte sombra que ela quase que se confunde com o fundo mesmo. Então eu vou aproveitar esse mesmo tom que eu já usei, só que agora usando uma espátula para que a tinta fique mais espessa e eu consiga uma marcação maior, tá? Eu vou demarcar. Voltando aqui com a tinta diluída, eu começo a demarcar algumas informações de sombra mais escura no rosto dele, tá? Aqui com a tinta bem diluída de novo. Fazendo sempre que necessário algumas correções de construção, tá?
Aqui eu vou manter observando essa luz, tá? Do cabelo dele, que ela é bem forte, mas ela tem uma base ainda escura, que é a raiz do cabelo, tá? Então, eu mantenho esta informação. Mantendo o meu olhar focado para luzes e sombras, tá? Joia. Então, com esse tom, com essa cor, esse tom de azul, principalmente com esse valor tonal, eu tô satisfeita por enquanto, tá? E eu vou seguir agora para um próximo, na verdade, tom, observando ainda esse valor tonal, que vai ficar bem aproximado, ainda nas formas escuras, mas eu sinto que as lentes do óculos dele, as sombras, essa parte da barba no canto mais sombra, eu sinto que eles não são tão frios quanto um azul, né? Eu não quero registrá-los tão frios, eu quero mudar aqui a temperatura para que fique mais interessante, né, digamos assim. Então, eu vou mudar a cor, tá? Deixando o valor tonal ainda. E também vou pegar um pincel um pouco menorzinho, porque são detalhes um pouco menores. Então, vou seguir aqui, ó. Eu misturei um pouquinho de predominantemente alizarim, tá? Tá chegando nesse tom aqui. Alizarim vermelho e um pouquinho de ocre. Continuo demarcando aqui os valores tonais predominantes. Pronto. Exatamente o que eu esperava, o que eu queria, tá? Algumas informações. Algumas informações de luz e sombra que
que eu gosto de abrir e também de começar essa parte, né, do abstrato. Olho sempre, observo, distancio, cerro os meus olhos e encontro mais pontos em que essa sombra começa a se conectar. Percebo uma misturinha, começa a devagar misturar esse tom de azul e de vermelho que eu fiz na paleta. Deixo eles se esbarrarem ali um pouco na paleta, em alguns pontos, alguns detalhes, tá? Sutis, não me perco em detalhes ainda, tá, gente? Mas algum detalhe que eu já começo aqui a observar, eu começo também já a demarcar. Que no caso aqui é o canto da boca, que também é um detalhe que marca a expressão da pessoa, né? Então a gente não... Vou primeiro na luz e a sombra, mas eu não ignoro, claro, totalmente essas informações. Eu começo a deixar o meu laranja, perdão, esse vermelho que eu fiz, se misturar com aquele tom de terra, tá? Que eu comecei a demarcar, fazer a construção principal. Para eu chegar num tom de valor tonal um pouco acima desses que eu já utilizei, tá? Acrescento um pouco de vermelho, um pouquinho de amarelo cádmio, para também ir acrescentando cor nesse caminho. E eu vou começar então a demarcar essas sombras quentinhas do rosto dele, tá? Esses desenhos que eu logo ali atrás perdi aqui um tempo em demarcar, agora eu vou começar a acrescentar valor tonal e cor nessas sombras, tá?